Às sextas-feiras, hoje nós temos o nosso podcast e o nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa assim, fantástica, presidente da AMBRA, que foi a Associação dos Moradores, que é a Associação dos Moradores da Bairro da região do aeroporto, foi presidente do Clube do Automóvel Antigo, presidente do Sinquifar e também mexe com laboratório. Henrique Tillman, muito obrigado por sua presença aqui, Excelência. Bom dia, PC. Bom dia a toda a turma que trabalha aqui, Vinícius, Éder, Hugo, os nossos ouvintes. É um prazer realmente muito grande poder estar aqui com você e ter uma aula de sabedoria vindo de você. Não, nós é que vamos... Né? Aqui quem paga a conta hoje é você. Não, eu pago, mas a sabedoria é sua. Não, nós vamos saber mais da sua vida do que da nossa aqui. Henrique Tillman, esse nome é italiano. Não, alemão. Não, desculpa, alemão. Alemão. De onde que ele veio? Na verdade, o nome completo é Henrique Neher Tillman. Neher. É. A família da minha mãe é uma mistura de alemão com austríaco. Por parte de mãe, a família Alfeld, e Neher veio da Áustria, entendeu? Uhum. E Tillman, família do meu pai, a família veio naqueles navios que trouxeram os migrantes alemães para poder trabalhar aqui no Brasil. Então é essa mistura, mas eu falo que o nome é isso aí, mas nós somos brasileiros mesmo, entendeu? Com Bom Silva no meio e vamos que vamos. Mas a família se instalou aqui em Juiz de Fora onde? Era no Borboleta também? No início lá. Depois meu avô foi morar ali na 31 de Maio e tem até um dado histórico muito interessante, quando houve aquela inundação em 40, a água chegou no teto da casa do meu avô. E meu pai, que era o filho mais velho, ficou no telhado da casa com meu avô e falou, olha, quando eu puder ter minha casa, nunca vai ser em lugar baixo, sempre vai ser em alto de morro, porque quando chover, vai passar primeiro pela minha casa e vai descer lá. E o resto da vida dele, todinha, todas as vezes que ele pôde ter uma casa, foi feita no alto de morro. Então ele fugiu da inundação de 40, que marcou ele muito, vamos dizer assim. Como chamava seu pai? Roberto. E a sua mãe? Cléa. Mas ela também era descendência alemã? Era. O nome dela era Cléa Alfeld, né? Ela que é Alfeld. Ela que é Alfeld. Família grande, Henrique? Como filho? Não, eu sou filho único. Você é filho único? Filho único. Maravilha, hein? Eu também sou filho único. É bom e é ruim, né? Exatamente. É bom e é ruim. Eu falo o seguinte, é bom quando você vem de onde eu vim. Quer dizer, eu vim de uma família muito pobre, então as dificuldades eram muito grandes, então era para sustentar. Quando as coisas começam a melhorar, você também pode melhorar um pouco de vida. Em contrapartida, todas as exigências, todas as cobranças, tudo recai sobre você. Então, todos os desejos dos pais, os sonhos dos pais, não tem com quem dividir. Descarrega em cima de um filho. Isso é verdade. Mas a gente é mimado também, claro, né? Claro. E aí, o que acontece, né, PC? Eu fui filho único, eu fui o neto, por parte da minha mãe, mais velho. Tinham várias mulheres, eu fui o primeiro homem. Então, aos 18 anos, eu cheguei à conclusão seguinte, eu queria ser o Henrique Tillman, certo ou errado, eu não queria ser o filho do Roberto. Eu fui embora, saí de Juiz de Fora, fui fazer minha vida, certo ou errado. Você foi para onde? Eu morei em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, na Irlanda, eu rodei vários lugares. E tinha tentativa de fazer alguma coisa certa ou o que aparecia? Não, o que acontece é o seguinte... Aí é uma história muito do meu pai. Meu pai sempre falava o seguinte, até pela origem dele, ele falava assim, patrimônio, bens, o vento traz, o vento leva. Então nunca fique pensando no que eu possa ter hoje. Faça a tua vida, faça o teu caminho profissional, veja aquilo que você tem, pode se realizar. Se um dia eu tiver uma empresa, a empresa precisar de algum profissional, que você tenha formação para isso, você vem para ajudar a empresa. Não fique pensando em encostar na empresa. E isso foi uma história muito boa para mim. Eu fui fazer meu caminho. E aí, voltando um pouquinho também, né? Meu pai, o sonho dele era ser engenheiro, ele conseguiu ser contador. Então ele julgou para o filho a obrigação de ser engenheiro, né? Então a minha primeira formação, eu fiz engenharia civil, dei o diploma para ele, e fui seguir meu caminho, que era economia, finanças, planejamento, controladoria, e fiz a vida todinha nisso aí. E aí eu tinha um outro lado, defeito ou não,
A cada 2 anos eu pedia demissão do lugar que eu estava trabalhando e ia buscar outro trabalho. Como assim, Henrique? Mas por quê? Eu não sei, era aquela sensação que em 2 anos o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu gostava muito de pegar tudo destruído, tudo por fazer. Fazia, estava pronto, eu saía para outra área. E o mais interessante, PC, nenhum momento eu saí para uma área igual ao que eu trabalhava. Gente... Eu trocava sempre de produto, vamos dizer assim. Eu era na área de controladoria. Então tá, mas vamos fazer uma escala aqui. Então você saiu aqui, você foi para onde? Pro Rio primeiro, 18 anos, eu fui para o Rio trabalhar na fábrica da Hamilton. Máquina de escrever. Aqui. Eu trabalhava na linha de produção da máquina da fábrica da Hamilton. Aí você já era engenheiro? Não, estudante, 18 anos, cara. Tá. 18 anos, não. Engenheiro eu fui ser bem depois, entendeu? Aí você sabe, foi aí 2 eu anos fui, na Hamilton? aí eu fiquei na Hamilton. Aí tem uma história interessante, né? Porque eu vinha e ia para o Rio quase todo fim de semana, num Fusquinha 63 que eu tinha, que era uma história, né? Que era, a gente falava que não tinha farol, tinha lamparina, né? E aí eu encontrei numa dessas viagens uma pessoa que era o presidente da IBM. Ali em Araras ele pediu carona, Araras não, é aqui em Itaipava. E aí levei ele para o Rio, não sei o que, ele perguntou se eu não queria fazer um teste para programador da IBM. E eu fui fazer e passei. Tá? Só que, para fazer o trabalho, eu precisava que meu pai me desse uma grana para me sustentar no Rio. E meu pai queria um filho formado em faculdade. Então, qual foi a reação dele? O senhor Roberto falou assim, não. Não tenho dinheiro para lhe dar para você ficar no Rio. Um mês depois, eu passo no vestibular em Belo Horizonte e ele me dá muito mais do que eu estava pedindo para ficar no Rio. E eu fui fazer engenharia em Belo Horizonte. Então ele tinha o foco dele, ele queria o filho formado, entendeu? E ele falava muito o seguinte, sempre vai ter alguém que vai precisar do teu conhecimento. Num determinado momento você vai conseguir colocar arroz e feijão dentro de casa, mas no outro momento você bota uma carninha. Então vai ter o teu conhecimento, vai ter a tua formação, que sempre vai ter um emprego para você. E aí a minha busca de 2 em 2 anos trocar de área de atuação. E aí eu brinco que eu trabalhei com cavalo puro sangue, trabalhei com refinaria, trabalhei com tubo de aço, trabalhei com exportação de café. Mas o que você foi fazer na Irlanda? Na Irlanda foi o seguinte... Mas primeiro assim, por que Irlanda? Porque é o seguinte, havia um programa da Comunidade Econômica Europeia voltada para o mundo inteiro. Eles buscavam um profissional de cada país, de 51 países, onde eles estavam fazendo um trabalho para mostrar a criação do euro, moeda comum, mercado europeu, o que esses países, na maioria subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, poderiam fazer de projetos interligados, esse negócio todinho. E aí eu soube, me candidatei, era uma vaga para o Brasil, eu morava em Brasília, e passei nos testes, aí consegui que o governo me indicasse, e eu fui lá, fui estudar um tempo lá. Foi um tempo curto, entendeu? Mas foi muito interessante porque foi uma das primeiras vezes que eu pude conviver com pessoas de países completamente diferentes, desde o pessoal da Ásia até a América do Sul, enfim. Tá? Então isso foi em 85 por aí, entendeu? Não, você já era casado, então? Já tinha 2 filhos. Então, peraí, quando você casou? Eu casei, o primeiro casamento foi em 74. Com a Beatriz? Com a Beatriz. Para quem não sabe, a Beatriz Tilma, jornalista da Rede Globo durante muitos anos. Ela faleceu quando, Henrique? 2014, por aí. E com ela você teve quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos, Dois né? filhos. Um vivo, que é um médico, cirurgião, ortopedista, traumato do Rio, muito bom, e o outro falecido. Então foram 2 filhos com ela. Bom, então você foi para a Irlanda casado? Fui. A Beatriz também foi? Não, ela ficou em Brasília com os filhos. Porque ela era repórter da Globo, né? Não, e o tempo foi curto, foi pouco tempo, entendeu? Mas para mim foi muito... E é um negócio seguinte, pobre quando quer melhorar faz de tudo para dar certo, né? Então eu falo que eu chegava na Irlanda, tinha uma bolsa, uma grana que eu recebia toda semana. Eu nunca tinha ido à Europa, né? Então o que acontecia? Eu segurava todo aquele dinheiro e todo final de semana eu fui em algum lugar da Europa. Foi a primeira vez que eu fui a Bruxelas, foi a primeira vez que eu fui a Londres, foi a primeira vez que eu fui a Paris, entendeu? E eu brinco dizendo o seguinte, Paris para mim é um exemplo muito interessante, porque o dinheiro era curto, eu pegava o cardápio, eu escondia o lado esquerdo do cardápio e ia no lado direito, que era o valor.
Então, o menor valor é que eu podia comer. Então, eu chegava, era um pão com um sanduíche de presunto, não sei o quê, e sentava na mureta da praça daquela lá e ia comer o sanduba, né? O tempo passou e aí, graças a Deus, as coisas melhoraram um pouco. A gente pôde se dar o luxo, vamos dizer, de tampar o lado direito e escolher o lado esquerdo. Aí você descobre que mudou o prato, mas não mudou muita coisa, porque você começa a ter um monte de doença. Então isso aqui tem gordura, isso aqui tem sal, isso aqui tem não sei o quê. Você acaba tendo que pedir uma salada que o preço é parecido com o sanduba que você comia. Não muda muito. Então é por aí. É fazer a escolha no momento certo, né? É isso aí. Eu falo uma coisa para mim, o seguinte: qual é a grande felicidade que eu tenho da vida? A partir dos meus 16 anos, foi no ano de 64, foi o ano que eu tive, vamos dizer assim, eu acordei para movimentos sociais, movimentos políticos, esse negócio todinho. Eu pude ter a possibilidade de viver tudo que a minha idade oferecia naquele momento. Eu vivi intensamente os 16, 18, 20, 30, 40, 50, eu vivi tudo que eu pude viver. De forma que hoje, com 76, eu não tenho nenhuma interesse ou desejo, vontade de fazer alguma coisa como se tivesse 50 anos. Porque aos 50 eu fiz o que eu tinha que fazer. Então é viver agora. E quanto tempo vai durar? Não sei. Pode ser daqui a 30 segundos, ter um infarto aí, cai dura, acaba. Mas pode durar, mas a gente espera, né? Mais 10 dias, 10 anos, 20 anos. E aí, dentro disso, eu tenho uma outra brincadeira. Há pouco tempo atrás, uma gerente de uma conta de um banco aqui me ligou. Falou assim: Henrique, tudo bem? Eu tenho uma proposta de investimento aqui maravilhosa para o senhor. Oh, desculpa. Uma aplicação com resgate daqui a 10 anos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim: você viu meu cadastro? Ela parou, assim: você acha que eu vou fazer uma aplicação para resgatar daqui a 10 anos só se eu estiver dentro da cova? Você está maluco? Entendeu? Então, você assustou a gerente? É viver agora, entendeu? Então agora é aqui, tá aqui com o PC, com vocês, batendo esse papo, isso não tem preço. Mas esses 2 em 2 anos, aí de repente você parou. O laboratório Mel Puig, por exemplo, surgiu como? Foi um trabalho do seu pai ou foi seu? Não. Ao sair aos 18 anos, eu nunca imaginei voltar para Juiz de Fora. Nunca teve no meu radar voltar para Juiz de Fora. E aí o que acontece? O laboratório é uma empresa familiar do lado da minha mãe, não do lado do meu pai. Chegou um momento no laboratório, meu pai já estava aposentado, meu pai foi um negócio assim, uma cabeça que eu até hoje faço muita coisa pensando no que ele falava, muito inteligente. Meu pai já estava aposentado, não queria trabalhar mais, só que o laboratório estava numa situação muito difícil. Meu tio chamou meu pai e falou: ó, me ajuda aqui para a gente poder recuperar o laboratório. Isso foi lá nos anos 80, mais ou menos. É, porque pelo que eu estou vendo aqui, o laboratório vai fazer 95 anos. Já fez, já tem, né? 100 anos. 100 anos. 100 anos, já tem. Esse ano tem 100 anos. A gente tem Então vamos atualizar a página lá na internet. Não, não, porque ali 95. É o seguinte, está considerada ali a data do primeiro contrato social. Ah, tá. Entendeu? Porque naquela época o contrato social era assim: eu sou sócio de você interessa? Então vamos ficar de sócio, né? Uhum. Então, o laboratório tem 100 anos, esse ano de 2024 está fazendo 100 anos. Na verdade, ele foi criado pelo meu tio-avô, que é uma pessoa que foi muito conhecida em Juiz de Fora, que era o tio Ali Alfeld, dono da Droga Farma. Tem praça o nome dele. Entendeu? E um veterinário que trabalhava com ele, que era a pessoa que tinha a cabeça para fazer a formulação. Ele chegou a fazer um livro com fórmulas fitoterápicas que não dá para usar porque a tecnologia mudou. Antigamente era uma pitada disso, uma pitada daquilo, e hoje isso não existe mais, entendeu? Então, veio de lá, e veio seguindo a família. Quando meu tio pediu meu pai para ir lá para ajudar, meu pai foi para o laboratório, não estava querendo trabalhar mais, e lá eles começaram a definir alguma coisa em termos de modelo empresarial. Algumas definições que hoje, muitas vezes, é surpresa para muita gente, é o seguinte: primeiro, eu sou o último executivo da empresa que sou sócio da empresa. Se eu sair, se eu morrer, quem vier me substituir não pode ser sócio da empresa. Dentro da máxima, eu não posso demitir, eu não posso contratar, que eu não posso demitir. Então, tem que ser uma gestão profissional. Isso já está definido. A segunda coisa que é mais diferente, quando você fala em problema sucessório,
o que se discute muito é o seguinte: como é que meu filho vai assumir a minha empresa? Como é que eu faço para fazer essa proteção, esse negócio todinho? Quando você não tem sócio, é uma visão. Quando você tem pelo menos um sócio, muda. Porque fica aquela pergunta: por que o seu filho é mais competente do que o meu filho para tocar a empresa? Então, esse conceito, meu pai tinha muito claro, que ele falava o seguinte: o que tem que sobreviver não é o cargo para o filho do sócio. O que tem que sobreviver é a empresa. A empresa que tem que se manter forte ao longo da vida toda. E a partir daí ele estabeleceu regras. Então, hoje, passado, estamos na terceira geração, nós continuamos a ser 4 sócios na empresa que fazem, é um conselho, eu sou o último executivo e tem esse contexto de trabalho. Você entende mesmo de remédio, assim, por exemplo, guaco, mel poejo, funchicória? Eu não entendia absolutamente nada. Porque quando meu pai faleceu, meu tio me ligou e falou: Henrique, eu estou querendo que você venha para Juiz de Fora, porque eu não consigo tocar o laboratório sozinho. Na época eu era gerente financeiro do Grupo Gazeta Mercantil, São Paulo, sul do país, do Mercosul e por aí afora. Nunca imaginava vir para cá. Eu não tinha noção como é que era trabalhar com um tio, que eu tinha uma convivência muito pequena. Até porque, muitas vezes, eu escolho você para ser meu sócio, você me escolhe para ser sócio. Eu não escolho o seu filho, nem você escolhe o meu filho, o meu sobrinho e o primo. São conceitos de vida diferentes, né? E aí eu fui sentar com o dono da Gazeta e falei: cara, eu estou com esse problema. Ele falou: Henrique, não importa se a participação do teu pai é pequenininha lá, é o que ele deixou para você. Vai lá e vê como é que é. Se não der certo, você volta. Você pode não ter o mesmo carro que você tem hoje aqui, mas trabalhar para a gente, você vai trabalhar. Aí me deu uma tranquilidade, tipo assim, eu tinha família para criar, tinha filho, precisava de salário, precisava de dinheiro para pagar as contas, né? Porque o boleto não escolhe prazo, né? Ele chega e acabou. Aí eu vim, sentei com meu tio, falei: tio, me diga uma coisa, qual é a área do laboratório que o senhor quer tocar? Ah, eu quero tocar essa, essa e essa. Eu falei: então, produção vai ficar comigo, é isso, é isso. Vamos fazer um primeiro trato aqui. Eu não me meto na área do senhor, o senhor não se mete na minha área. Se o senhor quiser alguma coisa, o senhor fala comigo. Se eu quiser alguma coisa, eu falo com o senhor. É nosso princípio sem intermediário, básico de convivência. E aí eu comecei a aprender uma coisa ou outra, e, enfim. Agora, eu tenho uma outra característica, PC, é o seguinte: eu não sou ninguém no contexto. Eu preciso da equipe que está com a gente. Então, ao longo da minha vida toda, eu consegui montar equipes onde o Henrique não era imprescindível. O Henrique podia ficar doente, o Henrique podia tirar férias, o Henrique podia viajar, que as coisas iam tocar como acontece até hoje. Então, arroz com feijão, ninguém precisa de mim. Se eu não for lá, até ajuda, porque não precisa acender a luz da sala, não precisa ir lá, não gasta cafezinho, não gasta água. Eu entro na dividida, eu entro no problema, eu entro na coisa que é fora do contexto. A empresa toca sozinha, com o pessoal que está lá. E tem um ditado que eu aprendi, que é o seguinte: toda vez que eu trazia alguém para trabalhar, eu tinha a seguinte máxima: joga dentro d'água, se nadar é pato, se afogar é pinto. Então, de cara, você já ficava sabendo se dava para fazer ou não dava. E aí, um dia, eu conversando com um amigo meu, que era engenheiro civil de obra, ele falou: Henrique, o que eu faço? Eu preciso contratar um estagiário. Aí eu abro para chamar. Aí o rapaz veio aqui, tudo de roupa bonitinha, tênis limpinho, não sei o quê. Eu falei: esse não vai nem entrar na porta. Aí vem um outro com a roupa suja, com botina suja. Eu falei: esse está pronto. É o conceito para onde o cara está indo. Ele não está indo numa área limpa, ele está indo para uma construção civil. E do meu lado é a mesma coisa. Então a gente tem uma equipe hoje muito boa, muito pequena. O laboratório tem um nível de automação que é de pelo menos 80%, entendeu? E quanto mais a gente puder fazer, mais a gente faz. E a empresa se toca, entendeu? A empresa se toca. PC, eu já queria conduzir para um outro lado essa conversa agora, porque em meio a isso tudo eu queria saber de onde que veio essa paixão por carros, né? É porque agora ele tem muito tempo, né? Ele mesmo falou que a empresa caminha sozinha, então... Mas eu, com todo respeito ao povo português, porque a gente fala que tudo que faz é errado, quem faz é o português, né? Eu falo que não é verdade, o que não é verdade. Eu falo que eu sou um executivo português, porque eu tenho 4 empregos e ganho um. Os outros 3 é tudo social, custo social. Seja Ambra, seja automóvel antigo, seja o sindicato, seja FIENG, é só gasto, não tem grana. Mas tudo está interligado, não é de graça. E o automóvel antigo é um negócio muito interessante. Na década de 60, eu sempre fui apaixonado por carro, competição, corrida.
não tinha dinheiro de maneira alguma. Então eu era o cara que trocava pneu, que limpava a graxa, que ajudava a empurrar o carro, que botava gasolina no carro dos amigos. Aqui em Juiz de Fora a gente teve na época grandes pilotos, eu citaria, por exemplo, Nelson Weiss. Nelsinho, aprendi a dirigir com ele, mas eu não tinha condição. Tá? Então o tempo passou, fui embora, voltei. Quando cheguei em Juiz de Fora, com a morte do meu pai, eu não conhecia mais ninguém. E aí qual era o problema? Eu até 5 horas da tarde já estava trabalhando. Às 7 horas eu não tinha o que fazer. Sozinho, minha família morava no Rio. E aí, o que eu vou fazer? Então eu comecei a procurar coisas à noite para fazer. Eu brincava dizendo o seguinte, se você me chamasse para jogar pedra na água, eu falava, é de noite? É, topo. E nessa de noite top eu encontrei com um amigo, que era o Rogério Denis, que estava mexendo com automóvel antigo, e parte daquela turma lá de 60, 70, estava mexendo com automóvel antigo. O Henrique chegou, tempo disponível, não tinha o que fazer, procurando coisa para fazer à noite. O que aconteceu? Me levaram para o clube do automóvel antigo. 6 meses depois, virei presidente do clube. Então a coisa começou por aí. Daí essa cachaça seguiu. Eu fiquei de 2007 a 2014 como presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, que foi uma experiência maravilhosa. Entre outras coisas, a gente conseguiu implantar no Brasil o Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade para Veículos Antigos. E foi um negócio que existe até hoje. E a gente fala isso, eu falo com muito prazer, porque eu falo o seguinte, o automóvel antigo ele tem 2 vertentes, no mínimo. Uma da exposição, que é mais conhecida, e a outra das provas, botando os carros para andar. A gente teve agora, esse fim de semana, uma prova aqui no Potenza, em Juiz de Fora, onde a gente teve os carros que estão competindo num campeonato, e a gente levou daqui de Juiz de Fora 50 carros para fazer um passeio lá pelo autódromo. Você já foi dirigindo de Juiz de Fora até onde, Henrique? Essa é a viagem mais longa de carro que você já fez? Punta del Este? Lá no Uruguai? Maravilha, hein? Já rodamos. Rodamos. Porque Punta foi o seguinte, na época eu estava disputando o Campeonato Brasileiro, e o que acontece? Eu tive a satisfação de, nesse período que eu estava disputando, a gente foi campeão brasileiro algumas vezes, a gente foi vice-campeão outras vezes. A primeira vez que teve 1000 milhas históricas brasileiras, que são 4 dias de prova, a gente chegou em primeiro na categoria e segundo geral. E tinha uma parte do campeonato que era no sul do Brasil. O sul do Brasil é muito forte em termos de rally, em termos dessas coisas. Então, o que acontece? A gente fazia as provas daqui, quando chegava a temporada do Sul, eu levava o carro para o Sul, ficava em Porto Alegre com um amigo meu, e aí eu pegava, hoje a prova é em Porto Alegre, ou depois é Gramado, depois é não sei o quê. Meu carro ficava lá. Então eu pegava um avião, na época que a passagem era R$120, hoje botaram um 0 a mais, então hoje inviabilizou. Então a gente ia para lá, fazia o que eu chamava temporada do Sul. E nessa temporada do Sul eu fui convidado por pessoal de lá. Henrique, vamos passar um Réveillon em Punta com a gente, não sei o que. Então quando acabou a temporada, o carro estava lá, eu peguei o carro, a gente foi rodando até Punta, que foi um passeio maravilhoso, por sinal. Mas Henrique, assim, nesses perrengues, por incrível que pareça, você então já fez piloto de regularidade e essas coisas. Mas o principal perrengue foi que você não estava nem. Você não era competição, não era carro antigo, foi aqui perto do shopping. Um acidente que você sofreu, não é isso? Não, quem sofreu foi minha esposa. Só a sua esposa que estava, né? Minha esposa, ela que estava sozinha no carro. A sua atual esposa? Isso, a Neida. Isso. Você não estava, e você ficou sabendo assim? Não, quando me ligaram, ela já estava dentro do hospital. Só para lembrar o pessoal, não sei se você se lembra, uma vez um carro perdeu um freio. Um caminhão perdeu o freio ali na altura do Monte Sinai, veio descendo, atravessou a pista e quase que entrou no shopping. O que aconteceu? E ela estava parada na subida, né? Aconteceu o seguinte, esse caminhão fez a descida ali da Embrapa para fazer a curva descendo para o shopping, né? Pista de descida do hospital. Ele bateu na traseira de um ônibus, jogou o ônibus quase que na rua de baixo, atravessou a pista, e ao atravessar a pista, bateu de frente com o carro da minha mulher, que era um Uno Fit, e foi bater no muro, parou no muro lá do shopping. Algumas toneladas que passaram por cima dela, e evidentemente foi um negócio muito sério pra gente. Mas ela está bem, hein? Tá bem. Só ficou com lesões, entendeu? Você estava onde, Henrique? Eu estava, não sei se eu estava em casa, eu estava trabalhando. Você estava em Juiz de Fora? Estava em Juiz de Fora, Agora, perrengue, você nunca sofreu acidente de estrada assim com essas corridas suas, não, né? Eu não sei, capotar é perrengue?
Esse pessoal que corre, né? Gosta de Não, eu estou só perguntando, não é para saber que eu capotei assim com a facilidade, né? 3 vezes, entendeu? Mas tudo bem. Aí, Vinícius. Pois é, eu então acho que eu não passei ainda, tô longe então desse momento. Mas... E veja bem, o capotar foi muito numa fase pós-adolescência. Foi quando eu achava que dirigia, eu achava que tinha aprendido a dirigir, e a minha geração gostava de descer daqui para Matias, de madrugada, botando os pegas daqui. É bom lembrar que é pela União Indústria, né? União Indústria, a estrada antiga, não tinha 040. Então, a minha geração aprendeu a dirigir ali. Tá? Então, nessa brincadeira, uma vez eu capotei ali, outra vez foi perto de Guarapari, a terceira foi aqui na Rio Branco, que ninguém consegue entender, Mas nem como eu. assim você capotar na Rio Branco? Pois é, eu não entendo. Eu estava numa reta, eu não sei se eu fui fazer o teste de alce. Você conhece a história do teste de alce, não? Não tenho a menor ideia. O teste de alce é o seguinte: todo carro que é fabricado, e a gente tem um exemplo aqui de Juiz de Fora, você faz um teste que eles chamam de alce na Europa. A 60 km por hora, você está em linha reta, você vira a direção toda para a direita, depois você vira a direção toda para a esquerda. O carro é obrigado a ficar normal. Então, teve um carro que foi fabricado aqui, que quando foi fazer o teste de alce, ele capotava. E aí o que aconteceu? O fabricante, para não tirar o carro de linha de produção, botou nesse carro toda a tecnologia de controle. Esse carro parou de ser fabricado depois de feito 10 anos, e é o carro que dispõe da maior tecnologia para não capotar. Porque eles esqueceram de uma coisa chamada centro de gravidade. Então, se o centro de gravidade é alto, o risco de virar é maior. Centro de gravidade mais baixo. E lá no passado, em 60, a gente teve um problema parecido com um carro chamado Fissori, feito pela Vemag, que tinha muita área envidraçada, então o vidro é muito pesado e o centro de gravidade era alto. Então o risco de tombar era grande. Então a brincadeira que eu falo de tombar foi exatamente lá nela. Depois a gente aprende um pouquinho, a gente melhora, a gente pega carros que tem outra tecnologia e não dá nem para comparar, né, os carros que a gente andava em década de 60, 70 com os carros de hoje, né? Mas a despeito do carro ter um centro de gravidade, outras coisas, você não sabe até hoje por que você capotou no Rio Branco. Não, eu imagino que foi aquele problema daquela peça que tem entre a direção e o imposto do banco. O motorista. O negócio da confiança também que você vai ganhando atrapalha um pouco a tentar umas com coisas certeza, né? Não, com certeza. Eu tenho uma história interessante, a gente estava fazendo um rally de regularidade aqui na região e houve uma obra na estrada. E o que é rally de regularidade? A grande jogada é o seguinte: eu não estou competindo contra ninguém. Eu estou competindo contra mim. Se eu errar menos, eu ganho. Se eu errar mais, eu perco. Então não importa quem esteja participando. Né? E aí, nesse dia, essa estrada interditada, quando a gente conseguiu achar um espaço para sair, todo mundo tinha que acelerar para poder recuperar o tempo. Né? E tinha um amigo nosso que estava competindo, ele tinha uma BMW esportiva, e eu sabia que eu tinha que estar na frente dele em função da planilha. E eu tinha que passar por ele de qualquer jeito, e ele andando, e eu andando, e eu consegui passar. Consegui passar, ajustei meu tempo, tal, beleza, não sei o quê. Quando a gente parou no tempo lá, ele virou e falou assim: ô Tilman, leva a mão não, quando você passou por mim, eu estava R$ 175. 175? Real. Ou seja, pelo velocímetro estava mais ainda, né? Mais, porque né? você bota mais 10, que dependendo do carro, mais 10 a 20% de variação para cima. Normalmente. E você assim. passou por ele? Passei de passagem. Gente, que isso? 3 capotamentos, né, Vinícius? Mas nessa época eu já não capotava mais, eu já andava, tocava, fazia as coisas bonitinho. Foi quando eu ganhei os campeonatos, esse negócio todinho. Vai ficando velho, ficando melhor. Para algumas coisas fica melhor. Mas cara. você ainda dirige correndo ainda, não, né? Não. A gente corre devagar. Você sabe como é que é o correr devagar deles? Não é. Sabe o que é? Lá era uma prova, lá era uma disputa. Eu acho que hoje a gente tem que ter muito pé no chão. Não dá para andar nas estradas e com as pessoas que estão andando, não dá para correr mais. E aí o rally me ensinou uma coisa que eu acho fundamental. Eu consigo andar numa regularidade de velocidade baixa e eu ganho muito tempo em viagem. Então não é aquele negócio de você andar a 120 a 80, de 130, eu vou andar o quê? A 110? Eu faço a viagem toda a 110, na média. Então isso aí você faz uma viagem muito mais curta, mais segura, e todo dia a gente está vendo acidente, todo dia está vendo problema na estrada, não dá para correr mais, não dá. E eu na estrada, na cidade, eu sou inclusive um cara chato,
porque eu ando a 30, a 40 dentro da cidade. Volta e meia tem alguém na minha traseira querendo que... E por que eu falo? Não é porque eu sou bonitinho, não. Porque eu fico pensando o seguinte, tem aquele prédio ali para sair uma criança ali dentro do prédio correndo e vir para a rua, não custa. Pô, já estou velho para atropelar os outros, entendeu? Então, não tem que criar problema para ninguém. Vamos passear. O fundamental é passear. É, uma lição de vida isso. E você tem planos ainda para continuar dirigindo por muito tempo, não, Henrique? Enquanto o Detran me der carta, renovar minha carteira. Pode renovar. Não, enquanto ele for... Se você tiver condições, pode ser. Sim, a cada 90 anos, não tem problema nenhum. O pai da Neida dirigiu até 94, 95 anos. E os filhos falavam que ele tinha que parar. Ele falava assim, espera aí, se o Detran renovou a minha carteira, não são vocês que vão dizer que eu não posso dirigir. Até que um dia, uma conversa da Neida com ele entendeu que o problema não era ele, o problema era se ele atropelasse alguém e deixasse o problema para os filhos resolverem. Então aí ele parou de dirigir. Então eu acho que cada um... Eu falo o seguinte, onde você começa a medir a sua realidade? Antes, eu sentava no carro, tocava 1000 quilômetros sem nenhum problema. Eu saí daqui para Belo Horizonte, estudei lá, para baixo, para cima. Hoje, eu já não vou mais a Belo Horizonte de carro. Eu considero a estrada Juiz de Fora Belo Horizonte uma estrada assassina. Ah, sim, de Lafayette até Belo Horizonte. Não vou mais de carro. Eu perco mais um dia, 2 dias, mas estou indo de avião. Dependendo da viagem, não vou sozinho. Não é que eu vou pedir alguém para dirigir para mim, mas ter alguém do lado, que eu tenho que entender, isso é fundamental, que eu não tenho mais 20, 40 anos. Eu tenho 76. Tá tudo bem, tá tudo legal, mas pode não ficar bem. A sua cabeça é a idade de quanto? É de 76, PC. 76 mesmo. Dentro daquele conceito que eu falei de ter vivido bem todos os anos da minha vida. Então, a cabeça, o que acontece? Eu acho que está muito em função do que eu faço, do que eu não faço, de exercício, de trabalhar, de medicação para cérebro, para cognitiva, fazer palavra cruzada, tá sempre querendo saber como é que está a economia, como é que está as finanças. Então, tá beleza, não estou mal não, graças a Deus estou bem ajustado, entendeu? Como é que está a situação política, o que vai dar, o que não vai dar, a gente adora saber de tudo isso, entendeu? Maravilha. Henrique Tillman, para terminar aqui, conta a história do seu pai, porque nós estamos falando da rádio aqui, essa aqui era a antiga B3, o seu pai foi um dos primeiros, como técnico, trabalhar, fazendo transmissão no Maracanã, como foi essa história? Meu pai fez de tudo nessa vida, né? Você também, né? Eu também, mas acho que ele mais. Uma das coisas que ele fazia era construir equipamento, construir estação, né? Para transmissores. Ele foi um grande radioamador, ele teve, eu diria na época dele, os melhores equipamentos de radioamador do país, tinham inclusive um equipamento da Mitsubishi, que tinham 2 ou 3 no Brasil, ele tinha um deles. Então ele era o prazer dele, além de ser um negócio que ele ganhava dinheiro também, mas era um prazer construir os equipamentos, a válvula e aquela depois da troca de válvula e por aí afora, né? E ele fez muito disso, né? E meu pai foi uma pessoa que trouxe para Juiz de Fora, por exemplo, a primeira empresa de consórcio de carro, que era Juiz de Fora Automóveis, depois Visão Automóveis. E tem uma história na época que a revenda Volkswagen, de uma maneira geral, elas tinham aí em torno de 5, 6 carros de cota. E o consórcio entregava 50 carros por mês. Então a gente buscava carro em todas as revendas. Eu cansei de trazer Fusquinha Zero, variante, Brasília para entregar, entendeu? Então esse era o meu pai. Esse era o pai do Henrique, ele foi na inauguração do Maracanã instalar equipamento lá e estava testando e fala, alô Juiz de Fora, alô Juiz de Fora. Mas não posso falar o que ele falou. Palavrão não. Agora não, palavrão não. Você pode falar que ele xingou um palavrão. O que aconteceu é o seguinte, chegaram cedo, começaram a testar e ele, alô Juiz de Fora, Maracanã falando, alô Juiz de Fora, Maracanã falando. Aqui o som chegava, mas ele não tinha som de retorno. Então para ele não estava funcionando. Já estava na hora de inauguração, ele soltou uma frase, não foi um palavrão, ele soltou uma frase completa de palavrões sobre o problema que estava acontecendo. Nesse momento entrou o retorno. A pessoa daqui, Tillman, o seu som entrou límpido e tranquilo. E nós ouvimos o seu palavrão. Né? Ouvimos todo o seu palavrão. Então, o que acontece? E ele adorava falar isso, né? Quer dizer... Henrique, me conta em 30 segundos um perrengue chique com carro antigo. Um amigo seu está perguntando agora aqui, o César Romero. Perrengue chique com carro antigo? Vixe Maria, o César só cria problema, entendeu? Foi um dia que, aí eu vou dar o troco para ele.
Foi o dia que, num evento nosso que tinha numeração de carro, a gente ia fazer um rally, um raid, e eu sabia que o nosso amigo César Romero odiava o número 13. E aí eu tive que negociar com todo mundo para que o número 13 fosse para ele, entendeu? Agora ganhou, César. Ganhou, deu troco. Deu troco. Tomou papudo. Henrique Tiomo, muito obrigado pela sua participação. Teremos conversa para o resto do dia aqui, viu? Muito bom. Tinha muita coisa para falar ainda, mas certamente a gente vai voltar a conversar porque você está firme, forte aí, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui nessa manhã de sexta. PC, obrigado mais uma vez, obrigado à turma toda que está aqui. E aquilo que eu falei fora do ar, vou falar agora. PC, quando é que você vai escrever o seu livro? Não é quando se aposentar, não. Tem muita gente querendo saber as suas histórias de 42 anos, não sei se é exatamente isso. Aqui só, no jornal 43, rádio 74, tem 50 anos. Então, cinquentenário, vamos produzir o livro, TPC? Vamos fazer. Obrigado a todos. Eu costumo obrigado dizer às pessoas o seguinte, eu não sou parte da história, eu conto a história, eu gosto de contar a história dos outros. Então conte a sua. Aqui, vamos fazer o seguinte: crie um. Olha só, já te deu gancho. Crie um pseudônimo para você, Sim. igual o Chico fez o pseudônimo para ele. Né? E aí você conta a história do seu pseudônimo. É uma boa ideia. É uma boa ideia. 51. Obrigado, Henrique. Obrigado a você.